debate conta com a presença dos seguintes candidatos, e eu lembro desde já que a posição de cada um foi definida por sorteio em reunião realizada anteriormente. O primeiro candidato é o José Carlos Camanguia, do PPS. O segundo candidato é o Josué Paula de Matos, do PCdoB. O terceiro candidato é o Nicolau Finamori Júnior Finamori, do PTB. E o quarto candidato a concorrer à eleição é o Valmir Magalhães, do PSDB. O Valmir ele não compareceu ao debate, como vocês podem perceber, e ele mandou uma carta explicando os motivos pelos quais ele não compareceu. Eu peço para que vocês não se manifestem para que a gente possa correr com o debate. A carta dele diz o seguinte: com muita alegria, satisfação e principalmente fé, recebi o convite para participar do debate eleitoral. Acredito na importância de todos os setores da sociedade estarem envolvidos no processo político eleitoral, pois eles norteiam as ações a serem desenvolvidas pelo poder público. A igreja tem um papel fundamental, não só de cuidar da nossa vida espiritual, mas de continuamente nos encher de temor a Deus. Para como verdadeiros servos, agimos no sentido de atender às necessidades da nossa gente. Porém, por motivo de agenda anteriormente marcada, não poderia estar presente ao evento. Então, essa justificativa durante todo o debate, qualquer um dos candidatos que se sentir ofendido pessoalmente terá direito a um pedido de resposta logo após a suposta ofensa. A decisão será tomada pela comissão organizadora, formada por um advogado e mais 3 membros. Neste primeiro bloco, cada candidato terá 2 minutos para responder qual o planejamento que tem para a cidade nos próximos 4 anos, caso seja eleita. Lembrando também que a ordem de resposta de cada candidato foi definida em sorteio realizado previamente. O primeiro candidato que responde a pergunta é o do PTB, Júnior Finamori. Candidato, o senhor pode falar qual o planejamento que o senhor tem para a cidade nos próximos 4 anos, caso o senhor seja eleito? Sabotagem. Boa noite. Quanto ao Civilidade aí, gente. Quanto ao plano para o próximo mandato, nosso plano, nosso desejo é reestruturar a cidade, tornar a cidade melhor equipada nos seus pontos, né? Os pontos negativos que hoje tem, no quesito água, no quesito trânsito, no quesito segurança, no quesito saúde. Tornar esse orçamento fabuloso que nós temos disponível a toda a população na forma de serviços. Serviços à altura, né? À altura desse orçamento fantástico do município, à altura das necessidades da população. Governo é uma cidade muito boa, boas pessoas, bons cidadãos, mas precisa sim de um plano que contemple as necessidades do município. Também no quesito de habitação, no quesito de circulação, né? Nós temos aí um problema grave no município, que é o nosso trevo. Então, temos aí muitas coisas a serem feitas na cidade. Nosso plano é esse, né? Nosso plano é tornar Goiânia uma cidade muito melhor que Goiânia, uma cidade que acolha melhor as pessoas, uma cidade mais justa na medida que esse orçamento fantástico seja carregado a esses serviços que é da obrigação da municipalidade. Obrigada. Candidato, qual o planejamento o senhor terá para a cidade nos próximos 4 anos? Pode responder. Primeiro, quero agradecer a oportunidade do debate. Boa noite aos presentes, boa noite aos meus concorrentes aqui. Pela primeira vez,
Nós estamos em igualdade. Não tem placa, não tem marqueteiro e não tem dinheiro para poder ser um mais que o outro. Estamos frente a frente para falar nossas propostas. Nós temos propostas concretas para governar Louveira. Governar para aqueles que mais precisam, em prol da família, em prol daqueles que estão hoje ganhando um salário muito pouco e precisam ser qualificados. Precisamos construir habitação, precisamos educar ou investir na educação para que essas pessoas sejam qualificadas com cursos técnicos, cursos profissionalizantes e uma faculdade da cidade de Louveira, mas sempre voltado para a família, voltado para aqueles que mais precisam. Casa tem que ser feita, casas que as pessoas morem com dignidade, sejam boas, não seja aquela coisa apertadinha. Então precisamos fazer muitas casas. Existe um déficit aproximado de 5.000 casas em Louveira. Isso tem que ser resolvido, fruto de muitos governantes que pouco fizeram, principalmente nos últimos 8 anos que não foi feito nada. Obrigado. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder qual é o planejamento do senhor para a cidade de Louveira. Pode responder, candidato. Bem, meus amigos. Bem, não. Oi. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Só um minuto, a gente está com um problema técnico. Por favor, colaborem. Melhorou? Pode responder, vou começar com o seu tempo agora, candidato. Agora está contando. Sim. Então, quero agradecer a presença de cada um de vocês por estarem aqui discutindo alguma coisa tão importante para o futuro da nossa cidade. Para ouvir de todos nós aquilo que queremos, precisamos implementar para que a nossa cidade evolua no sentido positivo. Parabenizar o padre João pela iniciativa, pela coragem, pelo amor. É meio louco esse padre. Estamos nós aqui, apenas em 3, para falar das propostas, para falar das coisas que pensamos, queremos e consigamos fazer. Não adianta também você fazer proposta utópica que não consiga resolver. Estamos entre gente civilizada. E entre os concorrentes, os competidores, o Josué, o Júnior, nós, quando fazemos pergunta para o homem público, para aquele que pretende ser o administrador da cidade, aquele que pretende representar-nos e trazer os benefícios que a cidade precisa. Todas as perguntas nunca vão no plano de ordem pessoal, mesmo porque isso não é político. Mas eu quero começar dizendo, sem falsa modéstia e sem fazer apologia, que entre todos os candidatos, eu sou o único que não pode mentir. Não adianta eu contar a história aqui que não vou fazer, porque como eu já fui vice-prefeito, como eu fui prefeito, não, isso não pode. Vocês estão de acordo?
É isso aí, meus amigos. Então, em um minuto, vou tentar sintetizar aquilo que a gente estabelece como prioridade na nossa administração. Começando por segurança, será feito um empenho muito grande para que não tenhamos os problemas que nós temos na nossa cidade. Segundo lugar, está a saúde, que está caótica, em que todos nós temos problemas de saúde na cidade. E como já havia dito o Josué, e coincide com a gente, a questão da habitação. O déficit habitacional será atacado de forma com bastante ênfase, com bastante determinação, para que nós tenhamos, isso são 3, o restante por si só nós vamos estar fazendo. Obrigada, candidato. Nesse segundo bloco, os políticos vão fazer perguntas entre si. Pelas regras estabelecidas, cada candidato perguntará e responderá 2 vezes por conta da falta do candidato Valmir. A ordem de quem fará as perguntas foi estabelecida em sorteio realizado em reunião preparatória com os candidatos. As regras são as seguintes: cada candidato terá 1 minuto para realizar a pergunta. Para a resposta, o tempo estabelecido é de 1 minuto e meio. O tempo de réplica e tréplica será de 1 minuto. As perguntas, elas são feitas livremente, não tem um tema pré-estabelecido. O primeiro candidato que fará a pergunta é o doutor Josué de Paula. Candidato, para quem o senhor faz a pergunta e qual será a sua pergunta? O senhor tem 1 minuto, lembrando, para fazer a pergunta. Quero perguntar para o candidato Carmonia sobre o contrato de lixo milionário em Oveira. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Isso é de domínio de todos. Eu só quero fazer algumas colocações. Eu, enquanto prefeito, nós gastávamos, e a Deus está aqui como testemunha, porque era vice, aliás, foi a única vice que assumiu na história política de Oveira. Nós gastávamos entre 230 a 250 mil por mês. Quando veio o outro prefeito, de 2005 a 2008, esse valor passou para 400 a 500 mil reais. Hoje, pasmem vocês, o mês passado gastaram 1.358.000 e esse mês gastaram 1,5 milhão, 6 vezes mais do que nós gastávamos. Isso é um absurdo, é um monopólio de 4 empresas que estão levando 40% do orçamento da cidade de Louveira. Não concordo com isso e, se eleito prefeito, é a primeira providência que nós vamos tomar. Penso que é uma posição que todos nós devemos refletir sobre os gastos que se faz em Oveira, como lixo. Uma cidade que tem uma renda muito alta, mas se gasta à toa, gasta de qualquer forma, e a ordem lá é gastar. Não importa se a população vai ser beneficiada ou não. É isso que precisamos mudar. Precisamos o quê? O dinheiro público ser gasto com transparência e bem gasto, né? E ser feito as coisas que são precisas fazer, não gastar de qualquer forma. Então precisa se gastar melhor o dinheiro público. Tem mais 1 minuto para a técnica. Sem dúvida nenhuma, doutor José, concordo em número, gênero e grau, e fazer obras para a cidade é bastante importante. Agora, desde que essas obras beneficiem a população como um todo, porque o objetivo do seu governante deve ser melhorar as condições de vida da segurança para a população. Quando você gasta um dinheiro em que beneficia a família, eu estou de acordo. Mas quando você gasta e vai passar pela Câmara, verba de 85 milhões, e aonde só uma empresa leva 70 milhões, isso daria para fazer 2.000 casas populares. Eu não estou de acordo com isso.
uma diversidade verde, né? Tem muitas áreas preservadas, áreas de floresta, áreas urbanas, né? Gostaria de saber o projeto do candidato afim a essas áreas verdes, essas florestas urbanas que desenvolveram. Qual é o projeto do candidato para com essas áreas do município? As áreas verdes urbanas que nós temos e muito bonitas são na cidade. Agora o candidato Josué terá 1 minuto e meio para a resposta. As áreas verdes de Silveira precisam e necessitam ser preservadas, não da forma que está se fazendo hoje, permitindo-se muitos loteamentos irregulares. A pessoa tem um terreno, o proprietário não tem o que fazer com a terra, é proibido construir, é proibido lotear, a prefeitura não libera nada aqui. Então alguém tem que pagar a conta, tem que ser preservado. Porém, os loteamentos que existem, eles precisam ser regularizados. A prefeitura tem que ter a parte dela, ela tem que pagar por essa preservação com reembolso aos seus proprietários. Não podemos permitir mais que aconteça o que vem acontecendo nos últimos 40 anos. Todos os prefeitos que passaram por aí deixaram alguma coisa para fazer. Uns fizeram decreto proibindo a construção, mas não fiscalizaram. Então, precisamos mudar essa situação. Nós precisamos preservar essa riqueza que é do município. Essa cobertura verde urbana que nós temos é fantástica aqui na cidade. Hoje, infelizmente, aconteceu um fato acho muito bem observado ali, um escola, uma área bonita, muito interessante, inclusive geologicamente falando para a cidade, ela está ardendo, está sendo queimada toda essa cobertura verde. A prefeitura sequer tem uma brigada contra o incêndio florestal que a cidade sequer trata desse assunto. Infelizmente tem sido tratado como um desleixo essa nossa riqueza. Nós precisamos, como disse o Josué, compensar os proprietários e preservar. Isso é um patrimônio de toda a sociedade e deve ser muito bem cuidado. Existe um loteamento chamado Monterrey 2, aqui em Oveira, que faz aproximadamente 40 anos que foi loteado. É uma área verde. Seus proprietários receberam uma ação ao seu advogado pedindo o quê? A demolição das casas e a restituição ao estado anterior. Como pode deixar 40 anos uma coisa sem resolver? Precisamos resolver esses problemas e muitos outros, porque esses problemas estão ligados à habitação. Uma cidade que não se faz casa, não constrói, não se organiza loteamento, só pode as pessoas comprar loteamento em loteamento clandestino, comprar lotes em loteamento clandestino. Precisamos melhorar as condições de vida da população. E se começa pela regularização, dando vida digna àqueles que moram hoje em loteamento regular, aqueles que não têm endereço. A fazer a pergunta é o candidato Carlos Manguia. Candidato, para quem o senhor faz a pergunta e qual é a sua pergunta? Quero perguntar para o Júnior. Caso você obtenha sucesso nessas eleições, eu quero saber de você qual eu estabeleci 3 prioridades. Qual a prioridade que você estabelece para a administração? E ao mesmo tempo já coloco mais uma pergunta. Você vai aproveitar mais gente da cidade para administrar a cidade e não poder estar na prefeitura? Ou vai fazer De fato, a cidade precisa, é muito necessário que nós reestruturemos a
administração ela precisa ser modernizada, ela precisa ser atualizada para o tamanho da cidade. Hoje a cidade cresceu muito, infelizmente ela cresceu muito, mas a administração pública não acompanhou a evolução do município. A administração está aquém das necessidades da cidade. Isso é visto, é facilmente observável na saúde, é facilmente observável na segurança, em tantas outras áreas, praticamente todas as áreas da cidade. É muito necessário que nós atualizemos a administração da cidade, profissionalizemos a administração e tenhamos aí a busca incessante da eficiência da administração. A administração deve ser eficiente, ela deve ser um parceiro do município, ela deve ser um parceiro da sociedade, não um óbice, não um obstáculo como tem sido até então, ligando servidões, usando-se de forma arbitrária o poder. A administração deve ser pública, deve ter lugar público, deve ser exercida para o bem do município, para o bem da cidade. Quanto ao aproveitamento das pessoas, quanto à forma de se compor o novo governo, caso eleito formos para a Mangueira, nós sim priorizaremos as pessoas da cidade. Nós temos excelentes pessoas na cidade, temos pessoas muito capacitadas. Parabenizo você por essa sua intenção. E eu quero aproveitar para poder fazer uma colocação sobre o que o doutor José falou. Ele falou em preservação. Nosso município é o município mais rico em recurso hídrico de toda a região. A preservação tem que se dar por conta de salvar o líquido precioso que é a água. Mas todo mundo, os ecologistas e ambientalistas, falam em preservação pura e simples. A preservação tem que se levar em conta que junto com o meio ambiente tem o homem. Não dá para pensar em preservar esquecendo o elemento humano. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E a nossa cidade, graças a grande fluxo migratório que fez a nossa cidade crescer e ficar rica, hoje... Agora exatamente. Nós temos aqui uma riqueza incomensurável que é a água. As cidades vizinhas elas não têm recurso, né? Cidades aqui estão sendo proibidas, cidades vizinhas proibidas de fazer loteamento, de aprovar condomínios. O governo deve usar com inteligência esses recursos. Nós temos aqui recursos hídricos, eu não tenho dúvida, para atendermos aí 150 mil habitantes. Mas nós precisamos preservar esses recursos. Nós não podemos abrir mão e o tempo é muito urgente. Nós precisamos preservar esse recurso, dando condições sim para que as áreas sejam aproveitadas, mas não perdamos o foco. Nós precisamos preservar a água porque a água é essencial. O governo só vai crescer se tiver água acabando. Eu não tenho dúvida disso. que o candidato doutor José de Paula poderá mais uma vez escolher qual candidato ele quer fazer a pergunta e falar qual será a pergunta dele. Candidato, já tem 1 minuto para fazer a pergunta. Eu quero perguntar para o candidato Júlio Finadori qual o trabalho social que o senhor fez nos últimos 30 anos e o que o senhor fez pelo povo de Louveira. Eu trabalhei, vivi honestamente, produzi na cidade. Vivo com meus recursos, minha família trabalha, eu trabalho, nós somos pessoas que têm uma vida a ser exposta, ela pode ser toda vasculhada, pode ser toda observada. Nós vivemos dentro dos preceitos da lei e sempre preceitos da religião. E quanto à caridade, se é isso que se refere ao candidato, existe um preceito bíblico. Quando sua mão direita fizer alguma coisa, trate para que sua mão esquerda não fique sabendo.
ser honesto são princípios que a gente não precisa falar que é honesto, é obrigação de ser honesto. Em 1999 teve um episódio nessa cidade que foi a demolição de 3 casas na Vila da Conquista. Bati em todas as portas, conclamei por ajuda, tive que me socorrer do Poder Judiciário para que essas casas não fossem derrubadas, e muitas outras através do Judiciário. Sempre, aonde eu passei, a cidade que eu morei, eu fiz alguma coisa em prol da sociedade. Não foram trabalhos pequenos, foram trabalhos grandes, grandiosos, porque eu evitei que muitas famílias ficassem sem teto, ficassem morando ao redor. Parabenizo o candidato pelo feito. De fato, Louveira tem uma carência enorme de casas. Nós não podemos devolver casas em Louveira. Nós precisamos construir casas em Louveira. Nós precisamos atender a nossa população e receber com carinho as pessoas. Não é possível que a cidade viva seja dividida em aqueles que têm casas e aqueles que pagam aluguel. Essa realidade tem que mudar. Louveira precisa ser mais. O candidato que faria agora a pergunta seria o candidato Valmir Magalhães. Nós passaríamos para o candidato Júnior Finamori. Candidato, para quem você fará a pergunta e qual é a sua pergunta? Valeu, candidato Carmanguia. Carmanguia, eu gostaria de saber de você qual o seu plano, se eleito for, para o lazer da cidade, para o lazer tão necessário, infelizmente tão pouco existente aqui no Louveira. Candidato, o senhor tem um e-mail para a resposta. Simplesmente eu vou fazer o que já fiz. Multiplicar o conjunto que nós temos dinheiro hoje. Nós vamos fazer ruas de lazer, nós vamos fazer 21 de março, 7 de setembro, Réveillon, Carnaval, vamos fazer o centro de tradições para poder, uma vez por mês, reunir o pessoal com artesanato, com comidas típicas, para que nós possamos dar à nossa cidade uma opção. Nossa cidade que é laboriosa, que é trabalhadora, não tem o mínimo de lazer, nem as ruas de lazer, nem laboratório de informática, nem agroturismo, nem Colipac, as coisas que a gente tem que desenvolver na cidade. Sem dúvida nenhuma, educação e lazer é minha praia. Parabéns, candidato. De fato, Louveira é carente de lazer também. Nós precisamos ter uma estrutura de lazer na cidade, visto que lazer e esporte é vida, é saúde. Né? O que se investe em lazer e esporte economiza-se em saúde. Então, é uma área muito necessária de ser tratada com mais carinho na cidade. Nós precisamos ter uma área de lazer que foi há mais de 30 anos adquirida pelo pai, quando o prefeito foi, e até hoje ela, de fato, apenas tem o nome de área de lazer. Ela precisa ser transformada em uma área de lazer de fato. Nós precisamos viver em Louveira, não apenas morar em Louveira, nós precisamos viver com qualidade em Louveira. Sem dúvida nenhuma. Aliás, quem denominou o nome do teu avô, área de lazer do trabalhador, fui eu. E digo para você, o esporte está intimamente ligado com saúde e com lazer. Por isso que o esporte será prioridade. Louveira, no nosso mandato, se eleito formos, voltará a ser o primeiro lugar em segurança, o primeiro lugar em saúde, e nos jogos regionais vai voltar a trazer 38 medalhas, sendo 16 de ouro. Eu vi a Câmara esse ano fazer moção de congratulações para o secretário de Esporte por ter trazido uma medalha de bronze, quando nós atingimos 38, e o esporte
O senhor, que milita na cidade há algum tempo, conhece os problemas fundiários, e citou alguns. O que o senhor acha? Hoje nós temos cerca de 20 loteamentos irregulares. Eu queria saber qual é a sua política para regularizar, para poder, sem derrubar a casa, sem tirar trabalhador de onde mora, você regularizar a situação desses moradores. Doutor Josué tem 1 minuto e meio para a resposta. Não tem 20, tem 38 loteamentos irregulares. 70% da cidade é irregular. Fruto que foi ficando aí, né? Foi deixando. Nosso primeiro ato, primeira lei, vamos lá para a Câmara, se lei for, 1º de janeiro, vai ser declarado todas as áreas de interesse social para regularizar todos, porque nós vivemos na realidade de Oveira. Existe o meio lote, a construção de loteamento irregular, essas famílias não podem ser expulsas, elas têm que ter seu lote do seu nome, tem que ser regularizado, tem que receber um papelzinho lá, que é chamado de escritura, que tem muito valor para as pessoas. Então é isso que nós vamos fazer, regularizar todos os loteamentos, porém vamos colocar ordem na cidade. Não vamos permitir que se proprietário de terra venda lotes sem autorização da prefeitura. Porque quem vende lotes sem autorização é criminoso, está previsto na lei, está lá. Então não podemos permitir isso aí. Isso aí vem sendo permitido há muitos e muitos anos. Eu não sabia do PDT elementos, eu tinha na minha conta. Quando eu fui prefeito, havia 23 loteamentos irregulares, dos quais 8 nós regularizamos através de ações junto com o Ministério Público. Posso citar Jardim América 1, 2, 3, parte do Melo Cicalhone, conhecido como Belo Horizonte, Colinas da Bela Vista, Terra da Uva, Amazonas, Jardim Esmeralda, que tem mais de 30 anos, e são 111 lotes. Nós conseguimos passar a escritura de 50 lotes. 61 lotes eu deixei em 2004. Até hoje não regularizaram mais nenhuma. Mas aproveitando a deixa, a regularização do lote volta à questão ambiental. Nós temos que considerar o elemento humano, nós temos que considerar que numa reserva em qualquer... Eu vejo muito aqui em Oveira, concordo que o Carmanguia tem que preservar também, mas não pode chutar as pessoas e roubar as suas casas. Aqui em Oveira existe um grupo fiscal para fiscalizar as obras. Nós queremos não colocar um fiscal, nós queremos colocar um engenheiro, não para fiscalizar, mas para orientar a construção. Que as pessoas que vão construir têm uma planta, têm um projeto, e se eles têm projeto assim, não precisa fiscalizar não precisa botar o fiscal para receber multa, e muitas vezes tem fiscais honestos, inclusive. Então, precisamos mudar a questão da ideia de habitação, de construção irregular, só com acompanhamento do poder público, fornecendo uma planta, fornecendo projeto, acompanhando como engenheiro, aí sim vai ter uma construção boa e não vai ter irregular mais. Em 2 minutos, nós voltamos para o terceiro bloco. Lembrando que no terceiro bloco os candidatos também farão perguntas entre si, porém os temas das perguntas serão sorteados. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.
Josué, qual é o seu plano de direito para o esporte da cidade? Você vai continuar dando toda a ênfase para o futebol? Você pretende diversificar as modalidades? Qual é o seu plano para que possamos ter um esporte de qualidade na cidade? Ok, agora o candidato José de Paula tem 1 minuto e meio para a resposta. O esporte de Louveira deixa muito a desejar. Precisa mudar a forma de se fazer as coisas, de organização de campeonatos e também da prática de esporte. Ela deve ser diversificada. E não só esporte, tem que se fazer muitas outras coisas. Nós vamos criar a Secretaria do Jovem. Para quê? Para que essa secretaria integre todas as demais secretarias. A de esporte, da educação e do lazer, e que venha orientar o jovem. Tem que ter escola de música, tem que ter cinema, televisão. Então, não é simplesmente o esporte em si, porque nem todos gostam de praticar esporte, tem pessoas que gostam de outras coisas, devem ser contempladas em todas as áreas. Parabéns, candidato. Nós precisamos sim contemplar todas as áreas, mas nós precisamos também ter o esporte de qualidade da cidade, né? Nós precisamos privilegiar o esporte amador, mas também o esporte de alto rendimento. Nós temos muitos jovens aqui, muitos jovens talentosos da cidade, precisam sim ter um amparo. Ter um amparo através da administração e ter um amparo através da influência que exerce o poder público, buscando recursos nas empresas, tem verbas para tanto, existem leis civis, nós precisamos usar todos esses recursos para que possamos ter um esporte de qualidade, visto que esporte, como foi dito daqui a pouco, esporte é saúde, esporte tira os jovens da droga, o esporte melhora em muito a sociedade. O esporte, sem dúvida, vai tirar o jovem da droga. Mas não é só isso. Os jovens em situação de risco devem ser amparados pelo poder público. Porque aí a gente entra na outra seara, não só no esporte, na segurança também. O jovem tem que ter orientação, e não só orientação esportiva, tem que ter a bolsa atleta. Precisamos fazer muitas e muitas coisas para o esporte. O que nós vamos fazer? Criar áreas de lazer, onde se pratique todos os esportes, seja aquático, há diversas modalidades, o futebol também, é todos, não é só um nem outro, e não é só campeonato amador não, o campeonato amador precisa ser uma atenção especial, onde as pessoas levam muito a sério a competição, tem que ter regulamento, tem que estar ali, bem feito as coisas, não pode ser pela metade mais, o incentivo ao esporte no nosso governo será total. Candidato, tem o doutor. Será o doutor José de Paula, nós vamos sortear o tema. Candidato, a sua pergunta deverá ser sobre o meio ambiente. Para quem você vai falar sobre esse tema? Para o candidato Harmonia, eu quero saber como se deve fazer para preservar o meio ambiente de Louveira. Candidato Harmonia terá 1 minuto e meio para a resposta. Sem dúvida nenhuma, eu já havia começado a falar sobre isso, sobre o meio ambiente, considerando o homem como parte do meio ambiente. Fazer o que nós já fizemos de 2001 a 2004, quando nós fizemos o viveiro de mudas no IAC e plantamos na nossa cidade 12.000 árvores. Fizemos o restauro da lagoa para poder fazer o tratamento de água. Mas, acima disso tudo, redimensionar a rede de abastecimento no município de Louveira, que está sofrendo hoje uma falta de água. E isso também é meio ambiente. Fazer uma microestação de tratamento de água na bacia do Santo Antônio, na bacia do Vale Formoso e também no Monte Rei, para que nossa cidade, como havia dito o Pinamor, nós temos capacidade para abastecer
abastecer 150 mil pessoas. E com a colocação, e com dinheiro muito pouco, muito menos do que está se gastando para fazer o teatro, mais de 30 milhões, você dá para fazer 4 estações de água compacta, para poder a cidade, nos próximos 50 anos, ser autossuficiente em água. Mas também dá para fazer o tratamento de esgoto. Não pode uma cidade que é a segunda do estado em infraestrutura econômica ser uma das piores em IDH e a pior em infraestrutura urbana. Oveira é a cidade da diversidade, das piores, porque um monte de gente precisa de tratamento de esgoto, lá é poço, a água, não tem água encanada, ou caminhão-pipa. Precisamos mudar a situação. Não se trata de esgoto em Oveira, não se trata de um método. Tem uma estação construída já há alguns meses e não está funcionando. Precisa mudar isso, precisa tratar o esgoto, precisa levar a encanada a todas as residências, porque a Oveira está muito atrasada, a Oveira tem muito dinheiro, gasta onde esse dinheiro, para que serve essa riqueza? Para gastar o que tem que ser gastado em benefício da população. Então, o meio ambiente se faz com planejamento e organização e muito trabalho. Precisa tratar sim o esgoto. Aí sim começamos a preservar o meio ambiente. Sem dúvida nenhuma, isso é fator fundamental de vida, água. E eu quero lembrar vocês, aproveitar para fazer o meu merchandising também aqui, que enquanto eu fui prefeito, não faltava água na cidade de Oveira, porque nós dobramos a capacidade de fluoridação da água. Nós dobramos a capacidade de distribuição. Em lugar nenhum faltava água, porque nós fizemos os reservatórios no Vista Alegre, no Vera Cruz, no São Francisco, na Terra da Uva, em todo lugar que tem água. O que nós temos que ter na cidade é gestão. Recursos tem demais. O que precisa é juízo. Vou fazer a pergunta para o Júnior Finamore. Primeiro vou dar uma informação e em seguida a pergunta. Hoje está se gastando em torno de 30% a 40% do orçamento da cidade em obras. E lembrando que as obras estão dentro de um pool, de um monopólio de 2 ou 3 empresas. Só uma empresa esse ano fatura coisa de 70 milhões. E isso não é saudável para a economia. Então eu queria saber, do Júnior Finamore, você nem sendo eleito, você vai mudar o estado de coisa ou vai manter esse pessoal que está levando todo o dinheiro da cidade? A administração deve se ater à lei. E, em se tratando de obras, existe a concorrência pública, a licitação. Ela será feita da melhor maneira possível. Agora, visto que as empresas que estão aí prestando serviço, elas não serão excluídas, mas elas passarão pela concorrência necessária para que os preços sejam os menores possíveis. As coisas sem preço, E isso é dado pelas tabelas da Secretaria de Obras. Isso deve acompanhar, esses preços devem acompanhar a tabela que tem o Tribunal de Contas. A cidade não pode viver a
paga a pessoa e não a pessoa para a obra. Nós devemos mudar, inverter a prioridade na cidade. As obras deverão ser planejadas conforme a necessidade das pessoas, não obras que são apenas obras em si, como é o caso desse fabuloso e desnecessário teatro que está sendo feito na cidade. A instalação imediata do pregão eletrônico para que a transparência exista e que a concorrência exista para que mais concorrência. Eu tenho só uma informação que me chegou. A cidade de Sumaré tem perto de 200.000 habitantes e ela gasta por mês em limpeza pública, varrição, poda de árvore, o serviço que é feito aqui, menos de R$700 mil. Nós, com 40.000 habitantes, estamos gastando 1,5 milhão. Com certeza, Carlinhos. Todos os contratos da prefeitura serão auditados e serão reavaliados. Não tenho dúvida disso. Por conta que, se a prefeitura paga 1 centavo a mais do que deveria, do que é o preço justo, isso será modificado. A cidade deve sim pagar pelos seus compromissos, mas não mais do que os serviços valem. Então, isso fica aqui no nosso compromisso. A cidade não pode pagar pelo que ela não utiliza. Nós temos um orçamento fantástico, mas esse orçamento deve ser usado todo o benefício da cidade, não de empresas que vêm aqui prestar serviço. O dinheiro é nosso, é do povo, não do administrador, não das empresas. Pré-estabelecido, novamente seria a vez do candidato Valmir Magalhães. E para a pergunta será o candidato Júnior Canamori, vamos sortear o tema. O candidato, o tema é saúde. Para quem o senhor fará a pergunta? Louveira tem obras para o urno, obras de dormas, com livros necessários, obras de dormas onde muito dinheiro foi gasto. O senhor acha que essa LUB ela está na proporção desses gastos? E o que faria o candidato se eleito? Ok, o candidato tem 1,5 minutos para a resposta. Sem dúvida nenhuma, você diz acertadamente que a desproporção entre o que nós temos de dinheiro e o atendimento prestado está muito longe. Eu quero lembrar que quando eu fui prefeito, o hospital realizava cirurgias, nós instalamos o banco de sangue, nós temos quase todo tipo de exame. Hoje, para vocês sabem disso, muita gente, que para se fazer uma não tomografia, uma endoscopia, você enche uma perua ou uma ambulância e leva para Jundiaí, São Paulo, Vinhedo. Isso tem que mudar. Ao invés da Câmara aprovar 85 milhões escrito lá de diversas obras, os vereadores deveriam e têm por obrigação de discutir aonde vai o dinheiro, quem será favorecido. Portanto, eu, se eleito, nós faremos reativar o hospital da forma como era, mas nós instalaremos o projeto Semente, a organização do parque. O governo vai voltar a ter o menor índice de mortalidade infantil como nós tivemos em 2003 e 2004. Esse é um compromisso que eu assumo com a população e os trabalhadores, porque é os carentes que precisam do posto de saúde, é o trabalhador que precisa do hospital. Isso é compromisso. Houve uma acréscimo de mais de 60% da mortalidade infantil na cidade de Louveira. Uma vergonha. Por conta que mais de 220 cidades, para ser mais preciso, não houve
sequer uma morte de crianças de 0 a 1 ano. Isso aí é um desleixo, é um retrato do desleixo que é dito com a saúde e é dito também, como foi dito aqui, com água. A água é um elemento de saúde também, é o indutor de saúde. É necessário que tenhamos água limpa e água tratada todo dia e toda hora em nossas torneiras. E a saúde, como bem disse também aqui, ela deve dar prioridade às pessoas, né? Nós gastamos muito com obra e pouco com pessoas. Nós precisamos ter uma saúde de qualidade para as pessoas, né? E tenhamos prédios então mais modestos, mas prédios que tenham médico, que tenham ali seus exames, que as pessoas possam, quando necessitarem, ter toda a certeza que vão ser bem atendidos, vão ter tudo à sua disposição, tudo que for possível e tudo que for necessário à sua disposição. Sem dúvida nenhuma, saúde é uma coisa séria. Eu falei de endoscopia, mas hoje, para se marcar uma consulta, demora não sei quanto tempo. Para se marcar um exame, demora 90 dias. É compromisso nosso. Consulta será marcada por telefone. Nenhum paciente estará no posto de saúde ou no hospital que vai demorar mais de 15 minutos para ser atendido. Nenhum exame ficará sem ser feito no município. E a renda que tem, em vez de gastar 35 milhões no teatro, vamos fazer tomógrafo, cintilografia, tomografia, ressonância magnética, vamos ter tudo na nossa cidade para que nós sejamos conhecidos da nossa região. Ok, candidato. O próximo candidato a fazer a pergunta é o Dr. Josué. Nós vamos sortear o tema. Doutor, o tema é educação. Para quem o senhor pergunta? Carmen Guia, como será seu governo na área de educação? O candidato Carmen Guia tem 1 minuto e meio para a resposta. Educação eu havia dito que é a minha praia. Será tudo como antes, vezes 20. Nós teremos atenção para a educação, nós teremos os anos da escola, nós teremos os laboratórios de informática, nós vamos fazer a cidade digital para que os jovens avancem, para que os jovens pesquisem, para que possam fazer até a preparação do vestibular. E acima de tudo, regulamentar a questão da educação, que hoje, de 1º ao 4º ano, está redondo. Do 5º ao 8º está abandonado. Eu sei que eu estou vendo professores aqui do 2º grau, ou da 5ª ao 8º, em que está completamente desassistida. Nem terapeuta ocupacional e fazer voltar e fazer aplicar a lei. É os monitores que são obrigados a trabalhar 8 horas quando a lei diz que é 6, não é isso? Então nós temos que fazer aplicar a lei. A educação é fundamental. Povo educado e povo desenvolvido. Na educação, nós queremos municipalizar o ensino médio, fazer os cursos técnicos, os profissionalizantes, fazer uma faculdade para o governo. E para quem isso? Para aqueles que não podem pagar, para aqueles que mais necessitam de ensino. Também queremos cuidar da creche, construir berçários de creche e dos bairros. Então, a cidade tem que qualificar a mão de obra para melhorar o salário, para melhorar o nível de vida das pessoas. E é por aí que a gente começa a mudar a cidade, pela qualificação da mão de obra. E dar um futuro para os nossos jovens, para as nossas crianças. Ok, eu vou candidato sem dúvida nenhuma, a gente pode avançar muito na educação. Ele falou sobre educação profissional. Eu tenho uma convicção, e na outra administração eu pensava de trazer para nós aqui uma faculdade de enologia para poder aproveitar a fruticultura. Hoje eu revi alguns conceitos e eu acho que para nós aqui hoje nós precisamos trazer uma ITEC, uma escola técnica, que a região toda tem
e o nosso município não tem por falta de pleito, por falta de poder mesmo político. E isso nós vamos fazer, porque 95% de quem sai das ETECs já está empregado. Uma cidade que tem uma capacidade logística como a nossa tem que fazer formação de mão de obra para melhorar o ganho do trabalhador. A pergunta é o candidato Carmania. Poderíamos sortear o tema. Candidato, o tema é emprego e essa pergunta terá que ser obrigatoriamente para o Dr. Josué. Só tem 1 minuto para perguntar. Bom, Dr. Josué, qual é a sua política para melhorar o nível do emprego, aumentar o emprego, apesar da gente não ter deficiência, mas para melhorar o ganho do trabalhador para que a nossa cidade enriqueça ainda mais? Dr. Josué tem 1 minuto e meio para resposta. Louveira não precisa gerar emprego, já tem muito. A única cidade que anuncia emprego para o alto-falante. Porém, precisa melhorar a qualificação do trabalhador. É isso que precisa. É diferente. Gerar emprego com qualidade, gerar emprego que tenha a renda boa. Porque hoje a renda nossa do trabalhador de Louveira é de cerca de R$800, só que ele paga R$400 de aluguel. Emprego dessa forma, nós não precisamos gerar não. Nós vamos gerar emprego onde o trabalhador tenha ganho e ocupe os cargos, os melhores cargos das empresas que são ocupados por trabalhadores qualificados, trabalhadores de fora, que vêm trabalhar aqui e levam dinheiro para outra cidade. Então, o emprego tem que gerar sim, mas de outra forma, não da forma que foi gerado até hoje. Sem dúvida nenhuma. É por isso que eu falei da ETEC, porque a faculdade dá uma base muito boa para a gente, mas ela dá uma questão mais de ordem teórica. E quando você tem necessidade, você precisa de algumas soluções práticas. E eu acho que o ensino técnico, a ETEC, coloca no mercado o trabalhador de imediato. Então você saiu de lá, eu vi pela estatística, que 95% das pessoas já estão colocadas. E nós, você tem uma ideia só, Magazine Luiza foi a última empresa que eu trouxe no meu governo para a cidade de Louveira. Eu estive visitando, tem mais de 600 empregados, tem 50 de Louveira por falta de capacitação. Então nós temos que capacitar todos os trabalhadores para que nós possamos aproveitar melhor a nossa mão de obra. Já tem mais 1 minuto para sua pergunta. O emprego de Louveira, como eu falei, tem que ser melhorado de nível. Para quê? Para o ganho. Não se pode admitir mais pessoas passando fome porque tem que pagar aluguel, pessoas que estão em situação de penúria, que nunca foi pensado em qualificar esse trabalhador. Eu falo mais uma coisinha, tem que fazer convênio com as empresas. A hora que a gente estiver estudando, tem que fazer estágio nas empresas. Para quê? Para que já tenha uma experiência profissional. Então, o emprego precisa melhorar o nível de ganho, não é o nível de emprego, a quantidade. Não é se for gerar emprego de qualquer forma, mas emprego com qualidade. É isso que nós precisamos gerar em Louveira. E voltamos com o último bloco em que os candidatos farão as considerações finais. Peço aos candidatos que não deixem os seus lugares, que nós voltaremos em 2 minutos. A ordem foi estabelecida em sua lei, que é a dada anteriormente.
De fato, nós precisamos virar a página de Louveira. Nós precisamos tornar Louveira uma cidade moderna, reestruturar a cidade, ser uma cidade mais dinâmica, uma cidade mais acolhedora. É essa a nossa proposta. É essa a proposta que está lá no nosso plano de governo. Já foi distribuído a cidade, será distribuído agora, compiladamente. Nós precisamos restaurar a eficiência na administração. Precisamos ter a prefeitura como parceiro do louveirense. E é essa a nossa proposta. Nossa proposta é uma cidade melhor, uma cidade mais justa, uma cidade que priorize a habitação, que possamos sim ter uma secretaria de habitação, que trate da habitação, que transforme o Louveira numa cidade acolhedora, onde o trabalhador possa ter uma casa para chamar de sua. Façamos a regularização fundiária. Não é possível que Louveira continue, como foi dito aqui, tendo a maioria de seus imóveis irregulares. É nosso compromisso. Nós vamos sim regularizar esses lotes, nós vamos sim dar a escritura para o louveirense. Nós precisamos reformar a segurança da cidade. Nós precisamos criar a Secretaria de Segurança. Precisamos profissionalizar a segurança da cidade. Colocar técnicos para cuidar da segurança, envolver nossa guarda, envolver a PM, envolver todos os órgãos de segurança do município e precisamos restaurar a tranquilidade do louveirense. Muita coisa deve ser feita. Muita coisa deve ser feita, eu não tenho dúvida. A partir de 2013, muita coisa vai ser feita. Não tenho dúvida, Louveira vai mudar para muito melhor. O louveirense vai passar a ter orgulho de sua cidade e falar com muita convicção: eu sou louveirense. Muito obrigado. Sempre invocando a proteção de Deus, nós estamos chegando a uma hora decisiva. No próximo domingo, vocês escolherão aquele que vai dirigir os destinos da nossa cidade pelos próximos 4 anos. Que Deus ilumine a cabeça e o coração de cada um de vocês para que seja eleito melhor. Para que seja eleito aquele que realmente vocês votem e não arrependam. Eu quero aproveitar para dizer, de todos os candidatos, eu sou o único que não posso contar mentira, porque já fui prefeito, já fui vice-prefeito. Então, eu posso dizer, lembre o passado, lembre como a cidade era bonita, lembre como tinha esporte, lembre como tinha segurança, lembre como a gente cuidava do meio ambiente, da água, do trabalho, do número de empresas que nós trouxemos para cá e de todos que nós fizemos para a cidade. Faça uma pesquisa, melhore. Por isso eu digo para vocês, eu, pelo fato de ter sido, eu acho que eu tenho crédito para dizer as coisas que vou fazer. Tudo que fiz eu vou fazer multiplicado por 20, porque 20 vezes é o orçamento que eu tenho. E para o nosso bem, para o bem da cidade, para a tranquilidade dos trabalhadores, para o bem de todos nós e para todos vocês, vocês se lembrem, no dia 7 tem que ser 23, com Deus. Eu sou paranaense, nasci na cidade de Ortigueira, vim para o estado de São Paulo, tive uma finalidade de estudar, vim sozinho, tinha 18 anos. Louveira, eu sou desde 1999, mas eu estou sozinho aqui em Louveira também. Existem muitos migrantes, 70% da cidade é de pessoas que vieram de fora. E para essas pessoas que vieram de fora buscar trabalho, de melhorar de vida, que nós temos que fazer uma Louveira que seja acolhedora, que dê casa para as pessoas morar,
ter condições de vida que aquelas possam estudar e se formar, assim como eu fiz. Vim de longe. Mas nosso governo será voltado exclusivamente para o bem-estar da família. E eu não serei governante só dos migrantes, não. Serei governante de Louveira. E governarei para todos. Para os overenses, para os migrantes também, mas com dignidade, respeitando todas as pessoas. Louveira tem que mudar os seus horários, porque todos que moram aqui em Louveira são louveirenses e devem ser respeitados, porque escolheram essa cidade, não